Olá e boas-vindas a esta análise visual. Bom, o nosso objetivo aqui hoje é desmistificar de uma vez por todas aquele que é um dos maiores terrores da vida acadêmica. Exatamente, como escrever as referências bibliográficas segundo as normas da ABNT. E o bacana é que a base para toda essa explicação estruturada vem diretamente das dicas geniais e super organizadas pela professora doutora Norma Barbado. O foco principal é garantir uma compreensão clara e direta das regras da NBR 6023 de 2018. Então, vamos decodificar juntos esses padrões visuais. E para dar o pontapé inicial, vale muito a pena entender o que a doutora Norma Barbado chama de regra de ouro da escrita científica. A sequência faz total sentido e é super lógica. Toda ideia que vem de fora gera uma citação no texto, certo? E toda citação exige obrigatoriamente uma referência completa lá no final do documento. Mas por que isso importa tanto no fim das contas? É simples. As referências servem para dar aquela credibilidade essencial ao trabalho. Permitem que qualquer pessoa verifique a exatidão dos dados e, claro, evitam a gravíssima questão do plágio. É literalmente a espinha dorsal de qualquer pesquisa séria. O nosso roteiro para esta análise vai cobrir o seguinte: começamos com a regra de ouro científica, passamos pelos padrões básicos da ABNT, mergulhamos em livros e artigos científicos, depois documentos, leis e internet, seguido por citação de imagens e eventos e finalizamos com as ferramentas de auxílio tecnológico. Sair do caos para a clareza é só uma questão de entender a lógica de cada documento. Tópico 1. A regra de ouro científica. Sabe, a ABNT não precisa ser vista como um bicho de 7 cabeças. Na verdade, a norma responde, de um jeito bem sistemático, a apenas 3 perguntas que são fundamentais para quem está desenvolvendo uma pesquisa. A primeira é estrutural, onde começa cada parte do trabalho. A segunda trata da origem da informação. Como indicar de onde veio uma ideia específica. Isso é a nossa famosa citação. E a terceira pergunta é a mais abrangente de todas. Como mostrar detalhadamente a obra completa que foi utilizada, e essa é a referência. Quando a gente compreende esse tripé, toda a lógica por trás da norma fica incrivelmente mais amigável. Tópico 2. Padrões básicos da ABNT. O primeiro ponto aqui é super visual. O texto da lista de referências lá no final do documento nunca, em hipótese alguma, deve ser justificado, como a gente costuma fazer no restante do trabalho. Ele precisa ser sempre alinhado apenas à esquerda e possuir um espaçamento simples, separado por uma linha em branco entre uma obra e outra. É um padrão estético obrigatório que serve para facilitar enormemente a vida e a leitura de quem vai avaliar a pesquisa. Olhando agora para as regras que são universais. A indicação de autoria sempre começa com o sobrenome do autor, totalmente em letras maiúsculas, sem erro. Quanto aos prenomes, existe até uma certa flexibilidade na ABNT. É perfeitamente possível abreviar ou escrever por extenso, mas atenção, a regra de ouro aqui é a constância. Se a escolha for abreviar o primeiro nome, é preciso manter esse mesmíssimo padrão em todas as referências do trabalho inteiro. Além disso, a ordem alfabética na lista final é uma exigência absoluta. É um detalhe que literalmente não pode passar batido em bancas de avaliação. Tópico 3. Livros e artigos científicos. Fazer uma comparação direta sobre o uso da formatação em itálico revela um padrão bem interessante. Olha só, nos livros, o título da obra inteira é que recebe o destaque. Por exemplo, em um livro chamado Metodologia do Trabalho Científico, todo esse título fica lá bonitinho em itálico. Já nos artigos científicos, a lógica dá uma invertida brilhante. O título do artigo fica em fonte normal, enquanto o destaque vai para o recipiente maior que o contém, ou seja, o nome da revista científica ou periódico. Sacar essa inversão de quem engloba quem é, com certeza, a chave para não errar mais. Mas e quando o material consultado é só um capítulo dentro de um livro organizado por outras pessoas? Bom, a estrutura combina aquelas duas lógicas anteriores de um jeito perfeito. Primeiro vem o nome do autor e o título daquele capítulo específico em fonte normal. Em seguida entra a famosa expressão em latim in, seguida por 2 pontos. Isso significa literalmente dentro de. Logo após vem o nome do organizador da obra e só então o título principal do livro ganha o destaque em itálico. Isso ilustra mais uma vez aquela ideia estrutural maravilhosa de destacar sempre a obra maior. Tópico 4. Documentos, leis e internet. Agora muita atenção porque aqui está a grande reviravolta das regras da ABNT. Muito cuidado com este detalhe. Em referências de legislação, simplesmente não se usa o recurso do itálico em lugar nenhum. De jeito nenhum. Leis, estatutos, constituições, portarias, medidas provisórias, todas essas normas jurídicas perdem a formatação de destaque no título.
É uma exceção fascinante e possivelmente um dos erros de formatação mais comuns cometidos em trabalhos acadêmicos pelo país afora. Só que o padrão tradicional retorna com tudo quando a gente lida com teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso e relatórios. Para trabalhos acadêmicos completos, o título principal volta a ser totalmente formatado em itálico. O mesmo acontece com documentos oficiais emitidos por entidades como uma norma técnica publicada pela própria ABNT, por exemplo. Nesses casos, o título do documento institucional recebe o merecido destaque visual. E sobre o ambiente online? Bom, para citar uma página da web, a estrutura inclui obrigatoriamente os termos disponível em, seguido pelo link, e acesso em, seguido pela data. O título da página ou do documento ganha o itálico normal. Mas tem um detalhe gramatical muito peculiar na norma brasileira que merece atenção redobrada. Os meses na data de acesso devem sempre ser abreviados para as 3 primeiras letras, seguidas de um ponto, tipo Jan, Fev ou Mar. A única e curiosa exceção a essa regra universal é o mês de maio, que por já ter um nome muito curtinho, deve ser obrigatoriamente escrito por extenso. Demais, né? Tópico 5. Citação de imagens e eventos. Olhando para elementos visuais, há uma regra de propriedade intelectual crucial a ser lembrada. Quando uma fotografia, um mapa ou um gráfico é utilizado no corpo do texto, a referência deve dar o crédito exato a quem de fato elaborou aquele material. A pessoa ou instituição criadora, na maioria das vezes, não é o autor geral do livro onde a imagem foi publicada. Então, é indispensável buscar a fonte original e dar o crédito correto sempre. Já no mundo agitado dos congressos e simpósios acadêmicos, a regra de formatação adota um padrão de destaque bem específico e diria até refinado. O itálico não é aplicado ao nome do grandioso evento, nem ao título da apresentação ou palestra. Nada disso. O itálico recai sobre a palavra que designa a publicação oficial que compila os trabalhos do congresso. Funciona assim. Se o evento ocorreu em português, o itálico vai exclusivamente na palavra anais. Se o evento tiver caráter internacional e for publicado em inglês, o itálico recai sobre a palavra proceedings. É a língua predominante do evento que dita essa formatação sutil. Tópico 6. Ferramentas de auxílio tecnológico. Hoje em dia, a pesquisa científica se apoia vastamente em sistemas de busca como o Google Acadêmico ou em gerenciadores de referências robustos como o Mendeley e o Zotero. Eles são fantásticos, montam a estrutura base em segundos, um verdadeiro ganho de produtividade. Mas o ponto mais crucial deste alerta é o seguinte: ferramentas de inteligência artificial ou plataformas automáticas frequentemente extraem metadados incompletos ou aplicam normas de fora, como a Internacional APA, em vez da nossa ABNT. Por essa razão, a regra inegociável é: sempre, sob qualquer circunstância, revise o material manualmente. A tecnologia é sim uma aliada valiosa, mas a responsabilidade pela exatidão do padrão científico pertence unicamente à pessoa que assina a pesquisa. E para encerrar de forma um pouco mais provocativa esta análise sobre as diretrizes da NBR 6023, fica uma grande reflexão. Um trabalho acadêmico consegue se sustentar se a fundação de suas referências for frágil? As normas da ABNT frequentemente são vistas como um incômodo burocrático, a gente sabe, mas elas operam, na verdade, como os pilares essenciais de sustentação da integridade científica. Uma pesquisa que não permite o rastreamento adequado das fontes corre o seríssimo risco de ser considerada apenas uma opinião desorganizada. E agora que o caos bibliográfico foi plenamente convertido em clareza lógica, a questão que permanece é: a formatação das próximas páginas acadêmicas vai refletir o rigor técnico e a excelência impecável que a produção do conhecimento verdadeiramente exige? Fica aí o pensamento para as próximas pesquisas.